Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso Aprova Concursos. Na nossa aula de hoje, a gente vai analisar aí um ataque que foi feito contra o povo Gamela, uma população indígena no Maranhão, que revela aí mais uma das facetas extremamente ruins em relação à questão indígena no nosso país, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. A primeira coisa que você tem que se recordar é que no Brasil nós vivemos aquilo que nós chamamos de um etnocídio. A chegada dos portugueses no nosso território em 1500 marcou de maneira muito clara uma destruição cultural e física dos indígenas brasileiros. Só para te dar algum número, o cálculo feito pelos antropólogos é que quando os portugueses chegaram no Brasil, nós devíamos ter aproximadamente entre 5 a 6 milhões de indígenas de diversos povos ocupando o território que hoje é o Brasil. Com a chegada dos portugueses, hoje nós podemos perceber que os indígenas brasileiros estão, em termos de população, algo próximo de 800 mil indivíduos, o que significa dizer que nós reduzimos de 5 a 6 milhões de indivíduos quando os portugueses aqui chegaram para um pouco mais de 800 mil indivíduos nos dias de hoje. Mas observe que de lá para cá se passaram 517 anos de história. Então, enquanto a população brasileira sai de algumas centenas de portugueses que aqui chegaram para uma população hoje de mais de 200 milhões de habitantes, a população indígena reduz de 5 milhões para 800 mil e, obviamente, não conseguiu se proliferar ao longo do tempo. O resultado, então, é que a gente cometeu um dos maiores etnocídios da história. Esse etnocídio basicamente causado por 3 grandes elementos. No primeiro momento, o aprisionamento dos indígenas numa tentativa aí da implantação de uma monocultura voltada para a exportação, um modelo que nós chamamos de plantation ou plantagem, uma grande propriedade rural monocultora, que vai basicamente tentar utilizar a mão de obra escravocrata para vender produtos para a Europa, notadamente o açúcar. No momento anterior, nós tivemos um sistema de captura dos indígenas para a extração de pau-brasil. Então, num primeiro momento, esse processo de apresamento, de aprisionamento dos indígenas vai causar uma destruição da sua organização social e econômica e, óbvio, o próprio aprisionamento leva lá à mortandade desses indígenas. Então, o primeiro elemento é esse, o apresamento, o aprisionamento de indígenas para, numa relação escravocrata, gerar excedentes para exportação por Portugal. Mas esse não foi o elemento chave. O elemento chave parece ter sido, segundo os antropólogos, as doenças trazidas pelo europeu. Dentre elas, uma doença relativamente simples de tratamento entre nós nos dias de hoje, que é o vírus da gripe, o vírus influenza. Ele foi destruidor das comunidades indígenas brasileiras, cujo sistema imunológico dessas populações não estava preparada para receber e reagir a esse vírus e a outros, como a peste bubônica, que também chegou a entrar no nosso território. O resultado é que a morte provocada por doenças é colocada aí como um dos elementos chaves desse etnocídio cometido no Brasil. Por um outro lado, nós tivemos a expansão territorial. E essa expansão territorial, chamada de Marcha ao Oeste, porque a colonização do nosso país, ele começa pela costa leste do nosso território e avança em direção ao oeste, ocupando territórios hoje do estado do Mato Grosso do Sul, Goiás, mas também da Amazônia brasileira. Essa expansão territorial vai encurralando cada vez mais os indígenas brasileiros a uma porção cada vez menor do nosso território. E junto com isso vem a imposição eurocêntrica sob o ponto de vista cultural. A imposição da língua, da religião, dos hábitos alimentares, da forma de organização sociopolítica, da ética, da moral, da religião, enfim, nós destruímos boa parte da forma de organização
com a qual os indígenas brasileiros se estruturaram ao longo de centenas de anos. O resultado, de fato, foi um etnocídio. A partir da entrada no século XX, o Estado brasileiro, já numa forma republicana e teoricamente democrática, o Brasil começa então a estabelecer uma estrutura protetiva da cultura, do espaço territorial e da forma de organização socioeconômica dos indígenas brasileiros. Essa forma, ela foi adquirindo cada vez mais contornos de institucionalidade, ou seja, o Estado brasileiro assume a necessidade de proteção das terras indígenas, da sua cultura e da existência física dos indígenas brasileiros, e aí a Constituição de 1988 acaba ratificando, né, esse processo. Então, no Brasil, nós temos um trabalho que começa lá pela FUNAI, pela Fundação Nacional, né, Indígena ou dos Índios, né, e a FUNAI faz lá a identificação de uma área que pode ser uma área de terra indígena. Faz o mapeamento do grupo étnico, da língua, dos costumes, hábitos alimentares, religião, e a partir dessa documentação e do modo de vida dessa população, os antropólogos então pleiteiam, né, junto à FUNAI e a FUNAI junto, né, ao Poder Executivo brasileiro, a demarcação e a homologação de terras indígenas. Essas terras indígenas, óbvio, pertencem à União e, portanto, não podem ser vendidas, não podem ser desmembradas, não podem se tornar um país independente, não podem requerer autonomia e independência. Porém, nesse território indígena, só é permitido a presença de grupos indígenas, para que seu modo de vida possa permanecer e sua cultura também. Nessas áreas, quando existe a presença de população branca, essa população branca tem que ser retirada, muitas vezes com indenização, né, do poder central da União no Brasil, mas tem que ser retirados. Da mesma forma que cabe à União o caráter protetivo dessas terras, evitando, por exemplo, a prática dos poceiros, que é a ocupação irregular de terra devoluta, portanto de terra que pertence ao Estado, nesse caso aos indígenas, evitando, por exemplo, a atuação de grileiro, o grileiro que é aquele que falsifica o título de propriedade da terra de uma terra devoluta ou uma terra de outrem, de novo, repetindo, terra devoluta é uma terra que pertence ao Estado ou que não tem dono definido, nesse caso, terra indígena pertence à União, pertence ao Estado brasileiro, então o objetivo é também evitar a atuação dos grileiros nessa área e, óbvio, evitar, né, as ações predatórias do meio ambiente nessa área de terras indígenas. Isso significa dizer evitar a mineração ilegal, o madeireiro ilegal, a expansão da atuação do gado, a agricultura, mesmo que seja uma pequena agricultura em terra indígena, a agricultura comercial e por aí vai. Então cabe ao Estado brasileiro a proteção das terras indígenas e dos indígenas. Pois bem, nós temos uma região que pega aí, né, a região norte e nordeste do Brasil, que nós temos um acrônimo chamado Matopiba. Matopiba se refere lá a um certo polígono de terras que envolve os estados, né, do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Nessa região, nós temos alguns povos indígenas, mas temos um que foi vítima agora, né, de um confronto armado com homens brancos, que é o povo Gamela. O povo Gamela havia lá ocupado uma terra que eles consideram como uma terra indígena, mas que a população branca local desenvolve atividades agropecuárias naquela região e essa população entende que essa propriedade é dela. Eles têm lá apresentado, em alguns casos, títulos de propriedade, pagamento de tributos, né, área produtiva, contratação de empregado, e que, portanto, eles entendem que essa terra, primeiro, não é uma terra devoluta, não é uma terra que pertence ao Estado. E mais, eles alegam que essa terra é uma terra produtiva, que paga impostos, gera emprego e gera renda e que, portanto, não pode ser invadida por um grupo indígena. O grupo indígena
por um outro lado, alega que esse território, há décadas atrás, ele fora invadida pelo homem branco, indevidamente parcelada, grilada, ocupada, e que essa terra originalmente pertencia ao povo Gamela e que, portanto, esse povo agora está apenas retomando um território que é seu. No meio dessa história, nós temos lá a FUNAI e nós temos o poder público, tanto do Estado do Maranhão quanto da Polícia Federal, que deveria garantir a lei e a ordem nessa região, evitando o confronto, né, entre os indígenas e a população branca. Seja lá por incompetência, seja por omissão, o sistema protetivo do Estado, né, o aparato policial, não funcionou. Resultado, o povo Gamela havia ocupado, né, uma determinada fazenda e eles já se encontravam em retirada dessa fazenda, porque eles foram ameaçados diversas vezes pelos agropecuaristas locais, de ameaças de morte mesmo, de enfrentamento à bala, né, da tomada do seu território. E aí, o povo Gamela resolveu se retirar dessa propriedade, porque a estratégia era ocupar a propriedade para pressionar a FUNAI, a pressionar o governo pela demarcação e homologação dessa terra como uma terra indígena. Como a FUNAI não atuou, né, nessa região e nem a Polícia Federal ou a Polícia do Estado do Maranhão estava fazendo a proteção dessa área, os indígenas resolveram então se retirar. Antes que eles pudessem, no entanto, fazer a retirada, um comboio de agropecuaristas dessa região, com pistoleiros armados, entraram no acampamento indígena, né, e abriram fogo contra essa população. Isso mostra, de maneira muito clara, o crescimento dos confrontos entre populações tradicionais, de seringueiros, de ribeirinhos, de população indígena, cabocla, pequenos agropecuaristas, com aqueles, né, que são grandes agropecuaristas, madeireiros ilegais, mineradores ilegais e outros. E aí, né, essa é uma questão que deveria ser dirimida, né, pelo governo ou pelo Poder Judiciário, que deveria ter sido garantida a proteção da população branca e indígena dessa região, mas por omissão, por incompetência ou por ineficiência, chegou-se ao confronto. E o resultado, né, foi um massacre da população indígena que estava naquela fazenda. Isso mostra que a política brasileira, sob o ponto de vista indigenista, né, ela é ainda muito pouco eficiente. Mesmo nas terras que são terras demarcadas e homologadas como terras indígenas, a atuação protetiva do Estado brasileiro ela é em muito minorada, o que facilita a atuação de atividades ilegais e, obviamente, em prejuízo dessas populações. Óbvio que há uma discussão muito importante, né, se o tamanho dessas terras não é grande demais para os indígenas. Há uma discussão também da população branca que produz legalmente em algumas áreas que mais tarde são declaradas terras indígenas. Então é uma discussão que é uma discussão complexa, é uma discussão que não é uma discussão fácil, mas que o Estado brasileiro ele já tem uma diretriz que nos é dada pela nossa Constituição e que, infelizmente, repito, o Estado brasileiro às vezes não atua da maneira correta para evitar que confrontos como esse ocorram. Ok? Então, pessoal, vamos dar uma olhada lá no nosso material, né? Os ataques aqui indígenas no Maranhão, né? Então, no último mês de abril, um grupo entrou na área retomada pelo povo Gamela, munido de facões, espingardas e revólveres. O território tem lá 14 hectares no seu total, não demarcados pelo governo federal. A área havia sido ocupada pelos indígenas que reivindicavam a demarcação da área no último dia 28 de abril desse nosso ano de 2017. No dia, porém, eles estavam em processo de retirada, temendo ações violentas por parte de pistoleiros locais. E aí, nós temos aqui a capital São Luís do Maranhão, a cidade de Viana, a 214 quilômetros da capital, onde aconteceu, né, o confronto. O Maranhão é um dos estados que compõem o acrônimo Matopiba, utilizado para se referir a uma extensão geográfica que ocupa também
os territórios do Tocantins, do Piauí e da Bahia. Os conflitos por terra cresceram mais de 300% em relação ao ano anterior nessa região, em parte devido a projetos de avanço do agronegócio sobre o Cerrado. Os indígenas apontam retrocessos. O direito à terra, por parte dos indígenas, está previsto na Constituição de 88. O rito, no entanto, está sendo questionado no Congresso Nacional. Desde abril de 2016, nenhuma terra foi demarcada pelo governo. 72 demarcações já aprovadas esperam a homologação do presidente Michel Temer. Recentemente, o atual presidente da FUNAI, Antônio Costa, disse ao site da BBC Brasil que os povos indígenas não podem ficar parados no tempo e que devem se inserir no sistema produtivo nacional. E isso, é claro, é uma ameaça ao modo de vida dos indígenas no nosso país. E aí, nós temos a criação de terras indígenas, né? A maior quantidade de terras indígenas foi criado lá na era FHC, um total de 5,1 milhões de hectares em média por ano. Durante o governo Lula, nós tivemos algo próximo a 2,3, e é natural que essa queda ocorra em virtude de que a maioria das terras indígenas já foram demarcadas, e na era Dilma, de apenas 0,4. Né? Então nós temos aqui boa parte das terras indígenas, basicamente ocupando a região norte, centro-oeste e nordeste do nosso país, onde a quantidade de indígenas, né, é significativamente maior. Bom, pessoal, nós estamos encerrando essa aula para você, né? Esse é um assunto de confronto por disputa de terra no Brasil, que volta e meia é cobrado em prova de atualidade e também, né, de redação. Abraço grande e até um próximo encontro. Até lá!